Sou conhecido como Zé Elias, sou um ex-jogador de futebol, tive passagens por Corinthians, Santos aqui no Brasil, na Europa, Inter de Milão, Bayer Leverkusen, Olympiacos, alguns jogos pela seleção brasileira e atualmente trabalho como comentarista esportivo nos canais ESPN. Minha relação com o esporte começou muito cedo, eu comecei a jogar futebol de salão, né, com 4 anos de idade, com 6 anos já estava no Corinthians, com 12 passei a jogar campo e salão. Então posso dizer que a minha vida toda eu fiz esporte, pratiquei esporte e principalmente o futebol. Hoje vou ter o privilégio de conversar com um dos maiores ídolos de uma das maiores torcidas do Brasil. Não é pra qualquer um, Zé? Não, depois eu te pago um café por conta disso. A gente combinou, inclusive, né? Eu puxava o saco, você pagava o café para todo mundo feliz. Não, mas é um privilégio, né? Um privilégio poder carregar ainda esse nome, mas acho que foi muito por conta do trabalho, o momento vivido, a história dentro do Corinthians. Mas é sempre bom poder falar sobre isso. Em algum momento essa identificação tão grande com o Corinthians chegou a te atrapalhar quando você mudou de clube, quando você voltou para o Brasil depois da Europa? Olha, para ser bem sincero, até hoje, né? Hoje eu trabalho como comentarista. Sim. E muitos dos comentários, muitas vezes, as pessoas acham que eu sou... corintiano. Em determinados comentários, você é corintiano, você isso e aquilo, mas isso é o peso que eu tenho que carregar e aí no dia a dia eu consigo mostrar para as pessoas que não é por aí. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como eu for, por favor, chuva ruim. Como foi o início da carreira? Você virou titular do Corinthians muito cedo. Você veio da base, de repente era um menino de 17, 18 anos que assumiu ali a frente da zaga do Corinthians como o primeiro volante e caiu nas graças da torcida. E eu acho que o que me ajudou foi o fato de eu sempre treinei, sempre joguei com uma categoria acima. Então, desde os 11 anos, eu jogava com o pessoal de 12, 13. Depois, quando eu tinha 14, eu treinava com 16, 17. Eu acho que isso me ajudou um pouquinho e a forma, do jeito que eu sou, né, até hoje, eu sou muito frio para determinadas coisas e acho que isso me ajudou nesse período, porque era o que precisava, né? Frieza para não se empolgar com o momento e um pouco de consciência e responsabilidade. Acho que isso eu sempre tive. E molhar o meu divino amor. Você foi um vencedor na sua carreira toda como jogador. Ganhou título pelo Corinthians, ganhou título pela Inter de Milão, ganhou título na Grécia. Você consegue destacar algum que foi mais especial? Eu acho que todos os títulos são especiais para a carreira de um jogador, porque é uma carreira curta, né? São 10, 15 anos no máximo e dependendo você tem um grau de competitividade em termos de briga por campeonato muito pequeno, né? Porque se você não tiver uma grande equipe que disputa títulos, você não vai ganhar nada. Sim. Mas um título bem especial para mim, muito especial, foi de 95, a Copa do Brasil. Em cima do Grêmio, que era um título inédito para o Corinthians. A forma como nós conquistamos, ganhando do Grêmio lá, o Grêmio um time muito difícil, com tradição na Libertadores. Tem o Campeonato Paulista, né, que foi a hegemonia do Palmeiras, que também é um marco, né, para o Corinthians e entrou para a história. E na Europa eu acredito que o título mais importante foi a Copa UEFA, né, com a Inter de Milão em 98. Primeiro ano de Inter, buscando afirmação, jovem ainda, era uma aposta para a Inter de Milão e comecei como reserva, comecei como ficava na tribuna, né? Ficava lá na arquibancada e depois, com o passar do tempo, fui ganhando confiança, fui ganhando posição e acabei com 20 anos, 20 para 21 anos, sendo titular da Inter de Milão, jogando uma final de Copa UEFA. Então, para mim, foi importante por causa disso também. Você quase foi para a Copa em 98 e acabou não indo. Fica uma frustração de não ter disputado uma Copa do Mundo, apesar de ter disputado uma Olimpíada em 96? Não, fica uma frustração pela forma como eu fui, não fui convocado.
Primeiro, o Zagallo era um treinador, já me conhecia, sabia do meu histórico e do meu comportamento. Eu fui analisado praticamente por 2 jogos, né, que foram os jogos contra o Marrocos e depois contra a Argentina. Acho que da Argentina pesou mais pelo fato de ter essa rivalidade e nós perdemos dentro de casa. Isso que me marcou um pouquinho mais, né? Deixa aquela rancor um pouco, porque me conheciam. Mas eu acho que faz parte também da profissão de treinador fazer suas escolhas. Nós temos que respeitar. Mas eu sempre tive, eu sempre fui grato ao Zagallo e à seleção brasileira pelas experiências que eu tive, né? Jogar uma seleção brasileira, principalmente naquela época, realmente é porque você tinha que ter condições e eu consegui fazer isso daí. Então ninguém apaga, né? Como que você enxerga hoje o futebol brasileiro? Você acha que a gente está muito longe da Europa? Você acha que a gente ainda é aquela grande potência, principalmente depois do 7-1 que a gente levou na Copa da Alemanha? Muito se falou, o Brasil está atrasado. Se o Brasil tivesse vencido a Copa, o Brasil ia ser o melhor país do mundo, maravilhoso. Nosso futebol é uma escola até hoje. Como a gente tomou aquele sacode, paramos no tempo. Você enxerga dessa forma? Não, em alguns aspectos sim, em outros não. Acho que a consciência do jogador é diferente, a forma de se viver futebol na Europa é diferente daqui do Brasil. Acho que isso é uma questão que nós estamos ainda engatinhando em relação à responsabilidade, vamos dizer assim. As questões táticas, eu acho muito relativo isso, porque assim, eu não posso trazer para o Brasil como se joga na Itália. Porque o jogador italiano tem uma característica, o jogador espanhol tem outra, o jogador alemão tem outra. Existe uma cultura e uma paciência diferente da nossa aqui, por exemplo, nós estamos passando por um processo de reconstrução na seleção brasileira. Se nós perdemos a primeira partida na eliminatória, que vai ser contra o Chile, um jogo difícil, o Chile campeão da Copa América, uma geração muito forte, vamos começar a questionar o trabalho do treinador, os jogadores. Então são formas de pensar futebol diferentes. Eu continuo achando que o futebol brasileiro é um futebol forte, é um futebol equilibrado. O fato de você ter sido jogador e hoje fazer a avaliação dos jogadores, você acha que tem jogador que não gosta de conversar com você? Existe um corporativismo no sentido de o jogador olhar um ex-jogador e achar que o ex-jogador não pode comentar, não pode fazer críticas. Eu acho que existem formas de você criticar o jogador, respeitando sempre o homem, o ser humano, o pai de família, né? E o jogador. Cabe ao jogador, que está sendo criticado por um ex-jogador, ter a capacidade de entender, olha, eles estão me criticando porque eu estou fazendo isso. Né? Mas tem jogador que não entende. Eu tenho uma linha de raciocínio que procuro respeitar. Agora, se o jogador não entender, eu não posso fazer nada. Eu também já fui criticado. Também cheguei em casa, muitas vezes, pé da vida por determinadas críticas. Mas eu entendi, desde que não levasse, né, para o lado pessoal. Mas do lado profissional, você está aí, você está sujeito a isso, ainda mais futebol, né? Falando especificamente do campeonato desse ano, a gente tem uma série de críticas com relação à arbitragem. O Corinthians está sendo favorecido, todos os adversários do Corinthians estão sendo prejudicados. Você acha que existe um complô? Simplesmente erros acontecem. Não vejo como complô, como um esquema, como uma armação para o Corinthians ganhar, até porque é minha profissão. Se eu acreditasse nisso, então é melhor eu falar, olha, obrigado, não vou mais trabalhar nesse tipo de profissão. Existem erros, isso é fato, não só para o Corinthians, mas para todas as equipes. Eu acho que a arbitragem esse ano é uma arbitragem péssima, a qualidade dos nossos árbitros é por conta da pressão exercida pelo comando, né, de liminar, circulares, determinadas ordens, vamos dizer assim, que atrapalharam muito os árbitros, se sentem pressionados. Mas não vejo complô, não vejo, o Corinthians vai ser beneficiado. Lógico que você tem uma sequência de erros a favor do Corinthians e contra, coincidência ou não, as equipes que estão buscando o Corinthians na tabela. Mas não vejo essa armação, não. Você acha que hoje o Corinthians é o melhor time do Brasil? Eu gosto do Atlético Mineiro, pela forma de jogar, porque eu acho que privilegia o ataque, privilegia a qualidade de jogo. O Corinthians é o time mais regular dentro do campeonato. Isso você não pode questionar. O Corinthians é o time que consegue, dentro dos 90 minutos,
manter um padrão que as outras equipes não conseguem. E isso está fazendo a diferença. Um time organizado, um time que sabe o que faz dentro de campo. Nos momentos difíceis, o jogador não tem dúvida, porque ele sabe o que tem que fazer. Em compensação, nas outras equipes, você tem essas pequenas dúvidas, infrações de segundos que determinam o resultado. Ainda tem muito campeonato pela frente, mas já dá para falar que ele é um grande favorito ao título? Já dá para entregar metade da taça ou não? Não, eu acho que não. Eu acho que é muito cedo, tem muitos jogos, confrontos diretos, então não vejo, não cravo 100% o Corinthians. Tem uma grande chance por tudo isso que que nós estamos vendo, pela regularidade, mas não vejo 100% campeão no momento. Você já disputou vários Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, já jogou na Europa, jogou em um monte de lugar. É diferente mesmo, Corinthians e Palmeiras? Não, é diferente. Aqui no Brasil é totalmente diferente, porque você tem um clássico, eu costumo dizer que você tem um grau de concentração elevadíssimo. Se você cometer um erro, provavelmente você pode nunca mais jogar. Se você cometer um erro e esse erro for determinante para uma derrota, dependendo de como essa derrota ela é encarada, você entra para a história do clube. Então são uma série de fatores aí que você acaba entrando com uma concentração diferente, a responsabilidade do jogo é diferente, você encara de outra forma, com outros olhos, e a vontade de ganhar também é diferente. Tanto do lado do Corinthians quanto do lado do Palmeiras, é um campeonato à parte. Zé, queria agradecer demais sua visita. Nada. Brigadaço por dar essa moral aqui pro Vida de Atleta. E boa sorte aí no jornalismo esportivo, lá de comentarista. Tô aprendendo ainda. Imagina, tá deitando e rolando lá na ESPN. Espero ter gostado do bate-papo. Eu não posso mais falar vai Corinthians, apesar de você ser eternamente o Zé da Fiel. Vai jornalismo esportivo, né? É isso mesmo. Não, mas eu tô aqui, é um prazer. Sempre bem-vindo à nossa casa, só voltar para tomar um café que você tá me devendo. Esse café vai sair caro, hein? E semana que vem tem mais. Tchau!